dia a todas e a todos. Eu me chamo Luciano Maris. Tá sendo um prazer para mim poder retornar a esse congresso, a esse evento. A minha pesquisa ela é intitulada Pandemia, Gambiarra e Cosmotécnica, Fissuras Audiovisuais em Livro de Artista, no caso específico da análise de uma obra atestado de sanidade. E nesse livro foram várias produções resultaram em um desdobramento de séries, assim como atestado de sanidade e outros trabalhos, e a maioria dos trabalhos do livro de artista são cortados por situações e ações de performance, né? E em atestado de sanidade a gente vai ver essa ação de performance traçando um caminho de registros de situações, né, das vivências do artista nesses dias de isolamento, numa tentativa de promover essas reafirmações do que se observa, do que ele estava observando da realidade, e numa tentativa de manter a sanidade, manter a saúde mental, né? Mas ao mesmo tempo que ele registra essas situações, existe uma tentativa de apagamento dessas informações quando ele cobre uma face da superfície com papel com tinta acrílica. Alguns autores trazem essa questão da precariedade, né? E da prática da gambiarra, desculpa, para além da precariedade, da urgência na resolução de problemas, né? Mas antes disso, e também a prática da gambiarra, ela pode ser observada enquanto forma de conhecer a realidade técnica, né? Então, José Messias fala que essa tentativa de entender a realidade técnica e entender os fenômenos técnicos, né, abre portas para a gente entender também as suas repercussões políticas, estéticas, né? Então, Messias fala que no que tange a gambiarra como esse modo de conhecer, se enxergam nuances no modo de existente em pelo menos três escalas, né? A escala do hardware e as suas manipulações, e aí a gente vai ver o contrafluxo à lógica industrial, né? Na medida que a prática da gambiarra ela promove uma contraposição a essas máquinas fechadas, né, como o próprio Simondon fala, né, dos objetos industriais como esses objetos fechados, indissociáveis, né. Messias fala do software, né, e a sua prolongação na interface gráfica. Então, em atestado de sanidade, a gente vai poder ver essa manipulação de software através da montagem da edição, da video performance. E a montagem, ela promove subjetividades no trabalho, né? Messias coloca, além do hardware e do software, a conexão sensorial entre as interfaces dos usuários, né? Então, essa alteração do sistema cognitivo também do humano, né? E aí eu lembro o Simondon quando ele fala dessa capacidade do homem se individualizar tecnicamente, partindo justamente da aprendizagem, e essa aprendizagem ela forma hábitos, forma gestos, forma esquemas de ação, né? Então, a proposição de Simondon para essa relação social entre o homem e os objetos técnicos implica no agenciamento composto pela atuação dos objetos técnicos e a sua relação com as subjetividades da cultura, através da atuação humana, né? Então, Yuki Rui afirma que essa relação entre as atividades humanas acompanhada dos objetos técnicos, dessas relações emergem as cosmotécnicas, né? Então, para Yuki Rui, a cosmotécnica ela é a unificação do cosmo e da moral por meio das atividades técnicas, né? Sendo elas da criação de produtos ou de obras de arte, né? Então, não há apenas uma ou duas técnicas, mas Yuki Rui coloca que existem várias. Para Yuki Rui, a união do cosmo e da moral também é a união do Ti, né? Que seria o que se considera, o que pode ser considerado abaixo das coisas, né? E do tal, no caso Ti, aí considerado, pode ser visto como aquilo que ocupa os espaços, né? E o tal é tudo aquilo que se encontra acima das coisas, né? Figurando aí a ideia do metafísico, né? Então, e o que Rui traz a figura do açougueiro Pao Ding no livro Chuan Tzu, né?
King fala que a chave para ser um bom açougueiro não está no domínio exclusivo das técnicas, mas na compreensão do tal da vaca, né? Então, um bom açougueiro ele não confia unicamente e exclusivamente nos objetos técnicos que estão à disposição, mas no tal, né? Já que o tal é mais essencial que o ti, né? Que seria a ferramenta, segundo o pensamento do Paul Ding, né? Então, eu faço uma analogia no meu trabalho a essa atuação e essa relação da câmera com a relação da faca e da vaca do açougueiro Paul Ding, né? Na medida que a câmera, ela secciona a obra, ela secciona o livro de artista, né? E existe uma tentativa de se entender o tal da obra ali, né? As subjetividades da obra e qual a melhor forma de se utilizar essa ferramenta para promover essas novas subjetividades e novos olhares e novas relações dessa técnica, relações essas que sejam as mais apropriadas possíveis, ao ponto de não necessitar cortar os tendões, os ossos da obra. Então, dessa relação a gente vai ver que a câmera se encontra com a ação da performance e registra para si uma fagulha audiovisual dessa situação de performance e se torna então uma memória externalizada da própria obra, né? Então a gente pode observar no vídeo determinados momentos que se encontram no processo, mas que no momento que a gente observa a obra em si, o resultado dela, né, tal como está agora, a gente não observa mais a situação que foi capturada ali. Então, a gente vai ver uma retenção, vai observar uma retenção da memória da própria obra, né? Mediante essa relação e essa secção que esse sistema técnico provoca no livro de artista, né? Então, mediante essa situação de precariedade, toda essa necessidade de se empregar a prática da gambiarra e todos esses agenciamentos e essas relações, o que eu posso entender e o que eu posso concluir dessa fase inicial dessa pesquisa é que existe uma necessidade de compreender a manipulação dos objetos técnicos não somente como um método para a resolução de problemas urgentes ali, né? Mediante uma situação de precariedade técnica, mas também como um modo de conhecer essa realidade técnica, né? Para além dessa alternativa para se conhecer esse objeto, essa realidade técnica, de uma forma mais aprofundada, a prática da gambiarra, ela preconiza uma disposição do humano e da técnica para processos de individuação, processos de adaptação, que são próprios da cultura, são próprios do processo e da forma de existência do humano também, né, que acarreta diretamente na sua forma de relação com a ferramenta, com o objeto técnico, assim como ilustramos aqui pela relação do tal e do ti, mediante a ação e o emprego da faca do açougueiro Paul Ding, né? Então, também é outra questão que foi interessante entender dessa pesquisa inicial, né? E que é necessário entender essas subjetividades do humano como um lugar de prática aplicada à realidade cultural e a todas as cosmotécnicas nas quais se encontram os processos de experimentação artística, né? Então, o vídeo ele tá disponível na galeria virtual do evento e caso vocês tenham necessidade, caso exista necessidade de entender um pouco mais, existe um vídeo teaser dessa série que eu acho que ilustra um pouco também esses processos de modificação dos gestos e da atuação do corpo mediante essa relação com a atividade técnica. Então, estou deixando aqui o link do meu Vimeo, da minha conta no Vimeo também, e lá vocês vão poder ver alguns teasers e alguns trabalhos voltados para essa relação com o livro de artista realizado durante esse momento de lockdown e isolamento social.